Boa noite a todos. Estamos começando hoje o 6º dia das oitivas da Comissão Parlamentar de Inquérito 001 de 2023, conforme previu o artigo 71, 74 e 76, todos do Regimento Interno. Mais uma vez, essa comissão aqui presente quer deixar claro que essas oitivas se faz necessário para termos uma melhor clareza dos fatos relacionados aos documentos já analisados. Voltamos a informar que, por estarmos falando de 20 itens que estão sendo investigados, sendo que em cada item existe mais de um fato, serão necessários vários dias de oitivas para que não se torne cansativo ao depoente e à comissão. A comissão, desde já, agradece pelo comparecimento do senhor Ítalo. Solicitamos que desligue o telefone celular, por ser norma regimental previsto no artigo 23 e 203. Também te informamos que essa oitiva se encontra em sigilo, porém está sendo gravada. Senhor Ítalo, o senhor está sendo ouvido como testemunha e, por esse motivo, tem o dever de falar a verdade do que lhe for perguntado, conforme determina o artigo 342 do Código Penal e o artigo 203 do Código de Processo Penal. Senhor Ítalo, nesse momento, peço que fale para nós, para essa comissão, seu nome completo, a idade, profissão que exerce, atividade profissional e se tem algum grau de parentesco, se é amigo íntimo do envolvido ou inimigo desse. Pode falar sem o microfone? Com o microfone, por favor. Meu nome é Ítalo Martins, nascido em 8 de dezembro de 63, 60 anos. A sua profissão, senhor Ítalo? Chefe de departamento. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor Ítalo, o senhor foi intimado para o senhor comparecer aqui uma primeira vez. O senhor pode dizer por que o senhor não compareceu? Não compareci porque eu não entendi direito o papel, porque tinha remarcado para outras pessoas que acho que antecederiam ou depois, eu não sei. E no meu pensar, eu pensei que o meu também seria remarcado. Tanto é que depois o prefeito tinha recebido um papel marcando, que era para mim estar aqui 10 horas na segunda marcação. Está aqui. E eu vim às 10 horas. Naquele primeiro não, mas eu vim na segunda, aí estava fechado, eu fiquei até 10h30, 10h40 mais ou menos. Como estava fechado. Tá, a primeira vez o senhor se recorda quem que levou a intimação para o senhor? Prefeito. Não, a primeira vez. Isso. A primeira vez quem levou fui eu. O senhor, isso. A segunda vez quem que mostrou para o senhor? O prefeito. O senhor prefeito, então, que mostrou o papel. Teria mudado. Isso. De forma que ele mostrou para o senhor que tinha mudado? Papel. No papel mesmo? É. Aí o senhor viu ali a data, tudo direitinho? Eu vi a data que eu pensei que não... Como marcou a primeira, ia marcar para uns, eu pensei que o meu também não era para poder vir naquele dia. Tá, mas aí da primeira vez... O senhor que me entregou. Isso, aí o senhor assinou, né? Assinei, isso. Falou que tinha recebido e devolveu. Da segunda vez isso não aconteceu? Não, aí era no papel. Aí ele me deu esse papel aqui, que era para comparecer aqui. Eu era para comparecer aqui às 10 horas da manhã. De qual dia? No dia... Dá licença. Né? Muito obrigado, senhor. Alô. Boa noite, senhor presidente. Pois não. Senhor Ítalo, o senhor recebeu a intimação na mão do vereador Reinaldo. O senhor não pôde comparecer porque o prefeito pediu para o senhor não comparecer na audiência? Não. Ele não me pediu para mim não comparecer.
A hora que eu vi o papel, eu pensei que, como tinha remarcado que eu falei, eu pensei que não era para vir naquele dia, que era para vir na segunda remarcação, que é esse papel que está aqui. O senhor sabia que tinha de vir naquele dia, Sim. mas não tinha como. O senhor vir naquele dia para representar aqui, que a intimação foi naquele dia, não obedecer à ordem do prefeito, obedecer à ordem da Câmara? Como assim? A ação foi da Câmara para o senhor. Sim. O senhor desobedeceu a ordem da Câmara e obedeceu a ordem do prefeito. Você entendeu? Entendi, Dizendo? entendi. Sim, que ele falou que era para poder aguardar, que ele ia fazer o papel para cá, para poder justificar, que eu não tinha entendido como é que seria. Eu estou Eu falando para o entendi o que o senhor senhor, falou. se vir lá do fórum, veio uma intimação para o senhor Sim. comparecer. Outros falaram para o senhor, não precisa senhor ir, que não vai ter audiência, não é para o senhor ir. O senhor ia fazer uma coisa, o senhor não ia, ou o senhor ia no fórum, na audiência que foi marcada para o senhor? Eu assumo o erro foi meu. Mas o senhor acha que teve indução de alguém para esse erro? Não entendi? O senhor acha que foi induzido por alguém para cometer esse erro? Não, o erro foi meu mesmo, totalmente meu. Senhor Ítalo, o senhor acompanhou a reforma da Ponte de Ferro? Não, porque foi licitado, eu não costumo acompanhar a obra quando é licitado, porque quando é licitado, eles não passam para a gente para poder ir lá e ver como é que foi. Eu fui no dia que começou e no dia que acabou, que fomos fazer uma vistoria. E o senhor sabe qual empresa ganhou a licitação? Nome não. Sei que foi o Robertinho que estava à frente do serviço lá. Agora, nome de empresa, eu não sei como é que chama a empresa. Quais outros fiscais cadastrados, como fiscal de trânsito, fiscal de obra, acompanharam a execução desse serviço? Bom, acompanhamento eu não fiz e não sei quem fez. Eu não posso te dizer porque eu não acompanhei o serviço. Eu só fui na hora que começou, no dia que ia começar para poder fazer a interdição lá. E no dia que acabou, que nós fomos para ver o serviço que tinha feito. O senhor pode nos dizer quantos funcionários da empresa trabalhavam nessa reforma? Existiu a ajuda de alguma outra empresa nesse trabalho? Não, isso eu não sei te informar. Eu sei que tinha várias pessoas, mas não sei precisar se tinha quantas pessoas tinham. O senhor sabe me dizer se houve acompanhamento do engenheiro da prefeitura para a emissão do laudo técnico de aprovação da reconstrução? No começo nós fomos lá, ele estava junto, eu, ele e o Leandro, e depois no final, na finalização, nós fomos lá para ver o serviço. Foi nós três lá. Foi o senhor que fez a requisição para esse serviço? Não, Não foi o senhor? Não. O senhor sabe quem fez? não sei te dizer. Não sabe. Foi retirada a RT pelo engenheiro da empresa para a execução dessa reforma e a empresa apresentou engenheiro ao senhor que seria responsável pelo projeto da reforma dessa ponte? Para mim, não. Vocês fiscalizaram o uso de equipamento de segurança para a execução dessa obra? Não, porque como eu falei, eu não ficava na obra. Eu só fui quando começou e quando terminou. Quando o senhor esteve na obra, o senhor sabe qual madeira foi usada para a reforma da Ponte Ferro? Segundo me falaram, foi roxinho. É o que está lá até hoje. E o senhor pode nos descrever como que estava o estado das madeiras ali na Ponte Ferro? Aqui foi colocada? Não, antes. Bem ruim, muito precário, porque eu mesmo tinha sido várias vezes questionado, aqui na Câmara mesmo, de buracos lá feitos, né? Então ela já estava muito ruim, mas muito ruim mesmo. Não tinha como, porque
lá dá acesso a muitos cadeirantes, alguns cadeirantes, então estava ficando ruim de passar, porque remendo não estava tendo mais jeito de fazer, ela estava toda remendada, muito buraco. Toda semana tinha questionamento da ponte, porque lá, como vocês sabem, não é só carro que passa lá, a hora que a gente está por ali, a gente não vê caminhão passar, mas sempre passa caminhão e ainda até hoje anda passando. É o que não suporta aquilo lá, é os caminhões que passam lá. Então a gente já fazia tempos que estava... Já fazia bem tempo que dava ruimzinho. Eu mesmo que fazia paliativo lá. Ia lá, fazia um conserto aqui, um conserto ali, para poder melhorar, mas não tinha como, porque se não trocasse total, que nem foi trocado, não teria como arrumar ela, né? Então o senhor nos confirma que foi feita a troca total das madeiras. Total, tá lá até hoje, total. O senhor conhece o senhor Evandro Taveira? Não entendi? O senhor conhece o senhor Evandro Taveira? Evandro Taveira. Eu acho que não lembro do nome. Então, o senhor Evandro Taveira é o proprietário da empresa que ganhou a dispensa de licitação ali, Certo. que é a Vieira e Sara. Ele aqui nos confirmou que não foi feita a troca total das madeiras, até porque se fosse feito, seria um outro valor. Sim. O senhor não tem ciência disso, Não, então? a troca foi feita da madeira de cima. A de baixo eu não posso falar porque a gente vê a de cima lá. Agora, por baixo que tem a outra madeira, isso eu não posso te precisar, porque nós não descemos lá para poder enfiar debaixo da ponte, para poder ver como é que foi feito. Tanto é que eu falei que eu não segui a obra. A parte de cima foi trocada inteira. Agora a de baixo eu não sei. Então, essa parte de baixo, a madeira da parte de baixo, não foi trocada. Eu não sei precisar para você te falar para você com certeza se foi trocado ou não. Tá. Mas não teve uma fiscalização da prefeitura em relação a isso. Eu falo por mim, eu não fui lá. E quem, Fiscalizar não. e quem que seria responsável para essa fiscalização? Eu creio que seja quem fez a licitação ou quem fez o engenheiro que seria para poder. E não foi pedido Então, para mim fazer isso. Eu posso dizer para o senhor que a comissão de licitação disse que não era responsabilidade deles, e sim do senhor. Mas eu não fui chamado para fazer isso. Tá, mas o senhor é o chefe Chefe de obras Urbanas. de urbano. Certo. Eu posso levar umas fotos aqui para mostrar para o senhor? Sim, senhor. Esses são os serviços que foram executados na... Isso é retirada, né? Sim. Essas madeiras foram trocadas? Não, essa eu não sei te precisar. Foi o que eu te falei, eu não acompanhei. Tá. Foi colocado a que está em cima lá. Mais uma foto. O senhor reconhece que o trabalho foi executado lá na Ponte Ferro, certo? Certo. Certo. Só para deixar claro para o senhor, Sorito, essas documentações foram nos dadas pela prefeitura, tá? Através de requerimentos. Então vieram de lá esses documentos, tá? Então o senhor reconhece que isso aqui são os trabalhos feitos na Ponte Ferro. Sim. Sim. O senhor conseguir descrever quais são as pessoas? É o pessoal que trabalha com o Robertinho, não sei nome. Esse senhor, o senhor reconhece? Eu não sei se é o Robertinho ou se é um que trabalha com ele, que parece um pouco com ele. Tá. Não dá O senhor pra pode descrever se eles estão usando os EPIs? Não. Muito obrigado. O único que está usando um EPI aqui, que é o óxido de solda, né? Hum. Ele está mexendo com solda, que está com óxido de solda, né? Tá já. Mas não Muito obrigado, senhor.
Senhor Ítalo, quais documentos foram necessários a pedido da comissão de licitação para que fosse possível a realização da dispensa no item Ponte de Ferro? Isso eu não sei te informar. Quantos funcionários foram cedidos pela prefeitura para a execução dessa obra? Na ponte? Isso, na Ponte de Ferro. Não sei te precisar se for emprestado funcionário da prefeitura para lá, não. O senhor não sabe. Não. A planilha orçamentária foi seguida na risca pela empresa ao que se refere em tipo de material usado? Não sei porque eu não tive acesso a isso. O senhor sabe me informar, o material usado na reforma da ponte foi comprado pela prefeitura ou pela empresa ganhadora da dispensa? Também não sei porque isso não passa por mim. O que foi observado para que fosse considerado como obra de emergência, usando o decreto de calamidade pública para contratação por dispensa da troca de madeiramento da Ponte de Ferro, sendo que essa ponte já tinha muito tempo naquelas condições e poderia ter sido interditada até ser feito um processo licitatório com empresas especializadas, pois a cidade conta com outras vias de acesso? Repete o final para mim, fazendo um favor. O senhor quer que eu repita tudo? Pode ser, por favor. O que foi observado para que fosse considerado como obra de emergência, usando o decreto de calamidade pública para contratação por dispensa da troca de madeiramento da Ponte de Ferro, sendo que essa ponte já tinha muito tempo naquelas condições e poderia ter sido interditada até ser feito um processo licitatório com empresas especializadas, pois a cidade conta com outras vias de acesso. Conta sim, porque temos a ponte de cimento lá. Eu não sei te falar isso porque quem faz o decreto não é eu, né? O senhor pode nos dizer por que não foi trocado o madeiramento debaixo da ponte, somente a esteira de cima? Não sei, justamente foi o que eu falei. Eu não participei da coisa. Eu fui no primeiro dia que começou a desmanchar e depois quando estava pronta para passar em cima. O senhor, como chefe de serviço urbano, o senhor não teria que estar participando da fiscalização dessa reforma da ponte, reconstrução? Nunca me mandou fazer uma fiscalização em obra. É. É. Então, se o senhor tivesse receber alguma ordem para poder estar fazendo, de quem o senhor receberia? Do prefeito. Senhor prefeito. Com certeza. O senhor teve acesso à planilha orçamentária de custos? Não. O senhor não teve. Então, o senhor saberia falar o valor dessa planilha? Não. Nunca. Não tem Então, como. o valor dessa planilha é de R$ 101.491,76. E o trabalho foi executado por R$ 45 mil. Tá? O contrato foi assinado no dia 4 de abril de 2023. E o pagamento, que está no empenho aqui, foi feito
no dia 13/4/2023. Então são 9 dias após a assinatura do contrato foi feito o pagamento. O senhor não acha que esse período foi um período muito rápido para se fazer uma obra de tão grande importância que é a Ponte de Ferro? Não tem como eu questionar isso, porque, como eu falei, eu não participei da tiragem e a colocação delas. Eu só fui quando começou e quando estava pronta. Não participei de feitio, não tem como eu precisar ir falar. Entendi. O senhor sabia que a Ponte de Ferro era um patrimônio histórico da nossa cidade? Fiquei sabendo depois porque quando foi feito lá, vários questionamentos teve pela comunidade de por que não poderia colocar um concreto ou colocar uma chapa, que eu achei que poderia, ou mesmo trilhos, que foi sugerido várias vezes. Aí depois no dia que fez o serviço que eu vi falar isso. Ouvi falar ainda. É do Não conhecimento. poderia fazer qualquer tipo, né? Tinha que ser madeiramento, né? Sim, é do conhecimento do senhor que teve um laudo técnico do engenheiro da prefeitura sobre aquela ponte? Não, O senhor não teve conhecimento. não. Além da troca das madeiras, foi feito um outro serviço nessa ponte? Foi feita uma soldagem, que nem está nas fotos aí, Tá. lá de chapas em cima. Sim. Teve alguma pintura específica nessa ponte? Teve o quê? Pintura. Que eu lembre, não. Pintura. É. Que eu lembre, Alguma não. coisa foi feita ali para manter a conservação do concreto, da ferragem dessa ponte? Ela... Não. Não Eu fiz foi. depois que eu fiz um acabamento com um asfalto lá, mas isso depois da ponte pronta, já fazia bastante tempinho que tinha feito. Aí no começo lá tinha dado umas trincas no concreto. Aí como nós tínhamos um asfalto pronto, eu fui lá e coloquei nas duas cabeceiras para poder melhorar o impacto. Tá. E quem que orientou o senhor a fazer isso? Fiz por minha conta porque estava bem ruinzinho. Tá. No laudo também consta que, né, teria que se fazer uma pintura para a conservação dessa ponte e também a proteção de todo o concreto, né, e ferragem dessa ponte. Certo. O senhor, o senhor prefeito, tinha o conhecimento que o senhor Roberto, que representava a empresa Vieira e Salles, estava junto nesse serviço, que é da empresa Vieira e Sara? Não, O senhor não tinha conhecimento? não. O senhor também não sabe nos dizer se o prefeito tinha esse conhecimento? Não tem como responder por ele, né? Tá. Em relação ao decreto, onde essa ponte, o senhor tinha ciência, né, que tinha um decreto vigorando na época da reconstrução da ponte, certo? O senhor acha que tinha necessidade de ser sido feito esse trabalho naquele momento, ou poderia ter sido feito depois? Eu acho que tinha de ser feito como, não sei como é que, mas tinha de ser feito sim, que a cobrança era muito grande ali. Ali a cobrança daquela ponte é muito grande. Essa cobrança vinha de outros anos? Não, de pessoa, de ausentes que passava, pessoal que passava Então, lá. mas de outros anos atrás, né, no caso? Não muito tempo, né? Porque ela foi degradando, cada ano que passa ela vai degradando, e ela já era bem antiga, né? Mas essa degradação foi resultado das chuvas ali do começo do ano, do mês de janeiro? Não foi devido só à chuva pelo tempo mesmo, não é só da chuva, não. Então a chuva, o senhor acha que do final de janeiro não... Ajudou, né? Contribuiu também para estragar, porque a chuva estraga, não tem madeira que resiste chuva. Entendi. E o senhor acha que essa reconstrução só foi feita porque existia um decreto naquela época, ou qual que é a opinião do senhor? Ela foi feita por causa de várias pessoas pedindo para poder que arrumasse, porque estava muito ruim de se passar. Você passava de bicicleta lá, por exemplo, você não passava, porque tanto conserto que eu mesmo já tinha feito lá.
Entendi. Fazia muito conserto, era toda semana tinha tábua quebrada. O Jorge era o primeiro, né, Jorge? Já me telefonava, tem uma tábua quebrada, o senhor também falou para mim várias vezes. Às vezes era no sábado, era no domingo, eu ia lá e fazia um conserto. Era um paliativo, não tinha como fazer a troca total. Não tinha como fazer isso. Então, a gente fazia só um paliativo. Tá. Então, como o senhor falou, o senhor não tinha conhecimento que era um patrimônio histórico, foi Não depois. Depois que eu fiquei sabendo. Então, o senhor não sabe dizer se foi feita alguma documentação relacionada a isso. Não, isso eu não sei. Não tirou nenhuma licença em algum Não sei. órgão? Não sei te O precisar. senhor não isso. sabe dizer. Não. Tá. Em relação à ponte do corte, né? O senhor também supervisionou ela. Supervisão. O senhor sabe nos dizer qual a mão de obra que foi usada lá? Se foi uma contratação, uma dispensa, uma licitação? Lá foi o Leandro que assumiu o serviço, com a turma dele e o maquinário. Foram lá e fizeram o serviço. Entendi. E o senhor supervisionou essa obra? A hora que acabou, nós estivemos lá, ajudei a fazer algum serviço lá. O senhor pode nos descrever qual material que foi usado lá? O senhor não... Não sei, para te falar assim, coisa, o único que eu precisei, foi eu que ajudei ele a fazer, foi quando comprou o concreto para fazer as cabeceiras. Porque não tinha como, era muito concreto, então não tinha como virar no braço lá, era muita coisa. Aí comprou o concreto para colocar nas cabeceiras. Depois nós fizemos um adendo nela. Mas o senhor sabe, reconheceria os materiais que foram usados nessa ponte? Sim. Eu posso levar para o senhor? Pode. O senhor pode descrever em voz alta quais materiais que o senhor enxerga? Trilho e lajota. Tem mais algum outro material que ficou sem falar? Não sei precisar o que é esse. O que é esse segurança que fez aqui, isso eu não sei. Outra foto não dá para o senhor ver. Mas o senhor viu essa ponte por baixo? Não. O senhor não teve acesso nessa Não. ponte por baixo? Daqui Fui lá dá, quando estava fazendo. dá para o senhor identificar? Me parece ser bambu. Eu fui quando. O Eu fui lá. senhor pode repetir em voz alta? Não tenho certeza, mas me parece bambu para fazer a trava da lajota. Quando eu fui lá, estava fazendo essas paredes de pedra, a de cá, e depois quando foi para colocar isso aqui, que eu participei quando colocou isso aqui. Aí quando fez a parte que vai embaixo do concreto, eu não tive lá. Esses trilhos eram trilho de linha férrea? Trilho de linha terra soldado. Tá. Teve um projeto dessa ponte, senhor? Sabe me dizer? Se teve, eu não tive conhecimento. A indicação para usar esses trilhos, o senhor sabe nos dizer quem indicou? O próprio Leandro, quando nós fomos fazer a ponte, ele não conseguia comprar aquela viga I que eles falam para poder fazer. Ele falou que se fizesse de trilho, seria muito melhor. Tanto é que está aí e ela está em pé até hoje. E boa. Tá. Então o senhor não conseguia reconhecer o projeto dela. Não. Mas se o senhor ver, o senhor sabe identificar o que especifica aqui? Posso Pode ver. tentar? Pode? Esse é o projeto que foi nos enviado pela prefeitura sobre o projeto da ponte do corte. Tem a assinatura do senhor João Pedro. O senhor pode me falar se foi feito da forma que está o projeto? O senhor consegue identificar isso?
não me parece estar totalmente dentro do... Não sei te precisar, não adianta eu mas querer falar o que bambu eu não não tá, sei. bambu aqui não está escrito. Com certeza que não. Tá. O senhor participou da reconstrução da ponte da imigração? Não, O senhor não participou? não. Eu só fui lá no final. É. Quando o Leandro estava de férias, tinha dado uma chuva e não tinha cascalhado ela. Aí a única coisa que eu fui lá e pus um cascalho na ponte. Na ponte. Isso, na ponte e após e antes. O senhor consegue descrever o que o senhor viu lá? Não, porque eu não, É. não parei para olhar, porque o dia corrido eu fui apenas para poder fazer um Esse suporte, porque cascalho, não tinha passagem. esse cascalho, ele veio da onde, sabe nos formar? Nós tínhamos ele no pátio, aí, né, pegamos ali no pátio. No pátio? Lá na pedreira, nem é no pátio. A gente põe, às vezes a gente coloca lá na subsistência e às vezes tem lá. E às vezes pega um pouco na pedreira quando o que está lá não dá. Entendi. Em relação à construção da ponte, da água espalhada, o senhor teve participação? Não, O senhor, nenhum dia o senhor esteve lá? nem lá eu tive, na da água espalhada nem fui. Então o senhor não sabe descrever nada Não. sobre essa ponte? Então, Sorito, nós temos informação, passado pelo senhor Leandro, que o senhor teve participação lá na construção da ponte. Tá? Lá Ele- da... da água espalhada, né? Ah, cadê? Desculpa. Água espalhada é aqui. Isso. Fui quando ela caiu. Aí quando quem ganhou a licitação, foi feito, parece que foi licitado para poder fazer. Nós fomos quando começou a fazer lá e depois no final. Eu estou pensando que é para cá. A ponte da coisa aqui da água espalhada, né, que você está falando. Isso, água espalhada. Eu tive quando começou e quando terminou lá. Quando terminou. E teve um dia que eu fui levar trilho lá. Trilho. Acompanhei trilhos, que foi colocado trilho lá para fazer o suporte da lateral. Aí eu tive lá porque ia fazer solda, fui com o maquinário para lá para poder fazer o serviço lá. Esse maquinário era o maquinário da prefeitura? É uma máquina de solda que foi feita, depois fomos comprando um cabo de aço para colocar na lateral, porque estava ficando perigoso, né? Aí isso eu fui, nessa eu Aí, fui lá. Teve um soldador lá, o senhor sabe falar? Né? Teve que soldar os trilhos lá, soldou embaixo, soldou em cima, na lateral, Senhor- fez um corrimão lá com cabo. O senhor sabe dizer quem que era o soldador? Teve um dia que eu fui com ele, era o Gilmar, o mecânico nosso. Da prefeitura? Isso, da prefeitura. Tá. Máquinas o senhor chegou a ver trabalhando lá? Caminhão? Eu vi máquina lá sim, tinha É? máquina lá, teve, porque teve de arrumar o lugar lá que estava ficou bem perigoso, teve a máquina, teve de tirar as pedras, movimentar a Essas pedra. máquinas, o senhor sabe quem que eram essas máquinas? De quem era? Era as que eram alugadas para a prefeitura. Quais Porque seriam? nas quais eu não sei precisar qual das duas que estava lá. Caminhão, o senhor também não... O caminhão foi usado também. Mas o senhor sabe qual caminhão que foi? Não sei precisar qual que estava lá, se era o nosso ou se era o alugado. Tá. As madeiras que foram usadas lá, os pranchões, o senhor sabe de onde que veio? Não, o dia que a madeira chegou, eu estava lá até. O senhor que recebeu a madeira? Não foi eu que Não? recebi. Não, eu estava descendo ela e eu já estava saindo antes de acabar de descer elas. Eram Tá. os pranchões. Os pranchões. E as toras de madeiras que foram usadas, o senhor sabe dizer de onde que elas vieram? Não sei te falar se eram as mesmas, ou se foi trocada, isso não tem como eu te precisar, porque no primeiro dia que mexeu lá, não estava lá. Certo. O senhor teve participação em alguma vez em conservação das estradas rurais? O senhor já fez a... Já tive várias vezes, porque às vezes quando o Leandro estava de férias,
Eu mesmo fui para dar um suporte a pedido do prefeito. A gente estava com muitos, como tem muito serviço aqui na cidade. Eu fiz um cascalhamento em 3 vias. Uma do Mato Dentro, a segunda a descida do laticínio e uma na água espalhada, E de pôr cascalho. esses maquinários eram contratados desse maquinário? Nesse dia não foi preciso maquinário, eu fui com um trator da prefeitura mesmo, para colocar. Colocamos, e no dia a gente não tinha motorista para andar, para dirigir o caminhão. Aí eu voltei, nós tínhamos levado uma viagem, até foi na subida do Mato Dentro, que estava bem ruinzinha. Levei uma no tratorzinho, porque não tinha caminhão, não tinha motorista para o caminhão. Um caminhão estava para outro lugar já fazendo outras estradas, que tinha tido chuva forte anterior. Aí nós fomos para o Mato Dentro, coloquei uma viagem com um trator, pedi para o tratorista se dava para voltar. Fui questionado por isso, porque eu fiz isso porque não tinha como não pegar o caminhão para ir. Depois eu arrumei o motorista, fomos de novo com o caminhão. Aí já foi com o caminhão lá para colocar mais cascalho lá para poder ficar transitável a estrada. Tanto é que ficou. Obrigado. Ficou transitável. Todas as 3 que eu fui arrumar. E os caminhões eram alugados da MAG? Nesse dia lá, não. Nesse dia foi um caminhão da prefeitura que fez comigo. Tá. E quando o senhor fez, foi direcionado pelo senhor prefeito para o senhor fazer esse serviço? Foi, ele ligou para mim de manhã cedo e pediu para mim dar um suporte nessa estrada que estava intransitável. Intransitável. Aí eu fui fazer. Então o senhor recorda dessas 3 passagens só então de... Isso. Senhorita, eu não me recordo, o senhor me desculpa. Eu fiz a pergunta sobre a reconstrução da ponte da imigração. O senhor fez? Eu fiz essa pergunta para o senhor não se recorda? Fez. Fiz? Fez. Sobre a participação do senhor lá? Eu fui lá 2 vezes, que nem eu falei. A imigração que separa lá nos Carneiros. Isso. Eu tive lá, como eu falei. Eu fui no começo, depois quando foi... Lá ia ser feito com viga, mas na época não conseguiu, porque através da Defesa Civil que tinha conseguido as vigas. Mas não foi viável, porque não tinha no comprimento que ia ter ser feito lá. Aí depois trocou para ser tubulão. Eu fiz a participação, porque eu faço parte diretamente da Defesa Civil por ser do departamento. Então nós fomos a BH, trouxemos o tubulão, depois foi montado lá. O senhor lembra quanto tempo depois que trouxe esse tubulão? O senhor falou que teve a primeira etapa, que ia ser viga. Né? Aí não conseguiu a viga. Isso. Aí depois foi trocado através da Defesa Civil. Eu não tive participação na troca, mas eu apenas fui, quando foi buscar, eu fui com o Rognaldo buscar essas vigas lá. E o caminhão, lógico. No caso, o tubulão. Viga não, o tubulão, porque a viga não tinha no comprimento que precisava lá. Não conseguiram. Então, o senhor fazendo parte da Defesa Civil, o senhor deve ter, sim, ficado sabendo de que forma que teria que ser feito ali a obra, certo? Não tive acesso a isso. Eu só fui para mesmo quando foi buscar. E depois quando eu fui fazer o cascalhamento lá, porque tinha ficado meio liso e tal, perigoso. Então o senhor não sabe dizer se aqueles 2 paredões que foram feitos, se tinha que ter sido feito para colocar o tubulão. Não, isso eu não sei de O senhor não teve acesso ao projeto do tubulão? Não. Senhorito, o senhor conhece um senhor chamado Paulo Sérgio, que fez doação de cascalho para as obras da ponte da imigração? Por nome assim, eu não sei falar, não estou lembrado de quem que é. Que lá a gente pegava cascalho para frente, num barranco, bem para frente lá, e eu mesmo cheguei a tirar lá. É gente do Paulo Zaú, não, né? Paulo Sérgio. Não estou lembrado desse nome. Então, nem todo cascalho usado lá foi comprado. Teve doação também de cascalho. Não sei te falar isso, porque aí não era comigo, não era eu que punha, não que pôs esse cascalho lá. Como o senhor faz parte da Defesa Civil, sim, o senhor teve assim, envolvimento em relação ao decreto de emergência do município.
Não tive participação. Faço parte da Defesa Civil, só quando eu vou fazer o serviço, agora na prática, agora documentação não. Tá, mas então o senhor se recorda do mês de janeiro, no final de mês de janeiro, que foi um mês chuvoso? Sim. Sim, tá. E o mês de dezembro, o senhor concorda que foi chuvoso também? Não tivemos tanta chuva, mas tinha muita estrada estragada para poder arrumar. No mês de dezembro de 2022. Tá. Senhores vereadores aqui presentes, vocês têm alguma pergunta a ser feita? Senhor Ítalo, a comissão gostaria de agradecer a sua participação e, se necessário for, a gente chama o senhor de novo para novo depoimento. Estou à disposição. Tá? O dia que quiser, é só me chamar. Se mandar endereçado para mim, que nem foi do Rony, eu peço desculpa aqui, porque foi um erro meu, eu assumo o erro. Então, se me entregar, falar que é tal dia eu estarei aqui. Pode ter certeza disso. Muito obrigado. Muito Boa obrigado. noite. Eu que agradeço.